Então, gente, continuando a nossa série aqui de algumas perguntas para o doutor, vocês devem estar se perguntando quem é essa pessoa. O doutor me apresentou em outros vídeos, eu sou a Débora, cuido aqui do marketing do doutor Rafael e das nossas mídias sociais. E a gente selecionou algumas perguntas que são recorrentes. Então, a gente, num vídeo anterior, falou sobre mamas, então a gente falou absolutamente tudo sobre mamas, sobre as cirurgias plásticas das mamas, então o doutor explicou bem direitinho as indicações, as técnicas, enfim. E hoje a gente vai falar de corpo, então de abdômen. Então tem abdominoplastia, tem mini abdominoplastia, tem lipoabdominoplastia, tem lipoaspiração com renúvel, sem renúvel, enfim. O doutor vai contar um pouquinho melhor pra gente como é que se dividem essas categorias, quais as tecnologias que a gente conta também aqui nas nossas abordagens cirúrgicas para flacidez de pele, enfim. Então agora, Doc, legal, por favor, explica pra gente aí como que funciona essa divisão de procedimentos aí para a região abdominal. Do abdômen. O que a gente vê com frequência no pós-gestacional é, em diferentes graus, claro, oscilação de volume abdominal, né? Sim. Então, claro, diferentes graus. Gestação, imagina, gemelar, 3 gestações. Uma gestação, uma paciente muito, muito jovem que desenvolveu muita estria, né? Um aumento de volume ali muito, com colágeno ainda muito imaturo, né? Uhum. Então, mas de qualquer forma a gente vai ter, em diferentes graus, uma flacidez, mais ou menos fraqueza muscular, né? Abertura muscular, que seria a diástase. Em alguns casos, além da diástase, uma hérnia umbilical, uma fraqueza mais importante no próprio umbigo, que é uma área de fraqueza ali, natural, nossa, né? Então, flacidez, questão muscular e a questão de pele, né? Se a gente ficou ou não com algum excesso de pele. E aí, somando essas questões todas no exame físico, com a paciente de pé, com a paciente sentada, a gente examinar essa, né, flacidez que se formou, a gente poder indicar qual o procedimento mais que vai trazer aquela melhora que a paciente busca, né, aquele desconforto que ela quer ter a melhora. Se é apenas uma flacidez, por exemplo, sem tanto impacto no músculo, a gente vai trabalhar mais uma lipoaspiração com alguma tecnologia de retração de pele para estimular. A gente sabe que é uma pele que foi esticada já, ela não vai colar após uma lipo, não vai ter uma retração igual de uma paciente que tem uma pele que nunca teve esse processo de distensão, nunca teve oscilação de peso, aquele colágeno, né, totalmente íntegro, que vai ter uma retração muito elástica. O pós-gestacional já não pode contar tanto, claro que em diferentes graus, mas de uma forma geral a gente não pode contar tanto com essa retração de pele. Então, normalmente a lipoaspiração viria aí com, hoje em dia, a tecnologia que a gente acaba lançando mão pela segurança, o potencial de retração, seria o Renuvium, que é o jato de plasma. Então, por exemplo, uma lipoaspiração, que a gente não vai precisar trabalhar o músculo, não tem diástase, não tem fraqueza muscular, pouco impacto, mais uma flacidez, então uma lipoaspiração com Renuvium, por exemplo. Vai tirar a gordura com a lipo e aí depois passa o Renuvium para promover a retração. Sim. Se a gente tiver alguma sobrinha de pele, alguma flacidez mais localizada ali no abdômen inferior, em pequena quantidade, próximo da cesárea, a gente vai então poder lançar mão de uma mini abdominoplastia, por exemplo, que poderia ser associada a uma lipoaspiração com Renuvium e uma pequena retirada de pele ali, pequena que eu digo comparativamente a uma abdominoplastia, mas pela cesárea a gente consegue, ampliando um pouco ela, tirar um bom excesso de pele ali do abdômen inferior, né, ajudando mais naquela sobrinha ali. Então a mini é a cicatriz da cesárea ali, uma cicatriz menor e tira uma quantidade menor de pele para não aumentar muito a cicatriz. Exatamente. Então para aquelas pessoas que têm pouco excesso de pele, em geral vai ajudar naquela cesárea mais retraidinha ou com uma qualidade que ficou às vezes mais alargada, que teve alguma drenagem, alguma inflamação ali no pós-gestacional, a gente vai refinar essa cicatriz. Então ajuda muito para melhorar a cesárea, para melhorar aqueles tão frequente afundadinho da cesárea e aquela flacidezinha que fica ali próximo, na parte superior ali, um pouquinho no pubis, então para cima e para baixo da cesárea, a mini abdominoplastia funcionaria muito bem. Associado ou não a uma lipoaspiração com Renuvium, para melhorar essa flacidez mais superior, e associado ou não à correção da diástase. Não tem caso que a paciente ficou com pouca sobra de pele, e a mini abdominoplastia estaria bem indicada, mas ela ficou com a diástase, com a fraqueza muscular, com a separação muscular, e a gente pode, pela mini abdominoplastia, fazer toda essa correção da
Da diástase em si, com a própria mini abdominoplastia. Tá. E já nos casos que tiveram então mais impacto na questão de flacidez e excesso de pele, as abdominoplastias totais. Tá. A gente não tem muito meio do caminho entre. Sim. Né? Então você vê que a mini ela é para casos realmente pouquíssima quantidade de pele. Específico. No abdômen inferior. Quando a gente já tem médio para grande, para muito grande excesso de pele, já cai, né, dentro da abdominoplastia total com as suas variações, né? A altura da cicatriz, componente vertical ou não. Quando você fala em componente vertical, exatamente o que é? Em alguns casos a gente tem uma cesárea muito, muito baixa e um umbigo muito alto. Então, essa pele que está do umbigo para cima não vai se esticar por completo. Então, o paciente tem uma sobra importante para a gente fazer a abdominoplastia total, não a mini. Tá bom. Mas do umbigo para cima a gente não tem um comprimento de pele suficiente para descer por completo. Então, essa areazinha que está conectado aqui no umbigo, a gente vai soltar para descer, para esticar, ela vai lá embaixo precisar ser fechada de forma vertical, ficando um mini T que a gente chama. Entendi. Que pode ser, depois de um tempo, que a gente já tem uma sobrinha de pele ali, uma flacidez, a gente consegue terminar de remover ele num segundo tempo, num refinamento da cirurgia ali, pelo menos 6 a 8 meses após a cirurgia. E a altura dessa cicatriz, ela também fica mais ou menos na altura da cicatriz da cesárea ali, né? O mais comum a gente fazer, o mais comum a gente fazer um pouco abaixo da cesárea. Ah, tá. Isso é mais para poder remover aquele degrau que a cesárea, né, forma, aquela fibrose. Tá. E conseguir, a hora que a pele superior descer, a partezinha inferior, a parte do púbis, vai acabar subindo um pouco. Entendi. Né? Então a gente tem uma cicatriz resultante final, mais ou menos na altura da cesárea, ou um pouquinho abaixo dela. Então o mais comum é o nosso planejamento, a nossa incisão ser abaixo da cesárea, pensando nesse contorno. E a maior preocupação é a gente ter a cicatriz baixa na parte central, mas que na lateral faça esse arqueamento certinho ali para cada paciente, né, de acordo com a curvatura da pelve, da bacia de cada paciente, para ela ter essa possibilidade de uma cicatriz longa, mas para que ela tenha essa possibilidade de cobrir legal com biquíni, ter uma curvatura bem harmônica, isso conta demais para o resultado. O umbigo natural, a gente usa a técnica de transposição, onde a partezinha interna, profunda, ela vai se manter a original, isso traz a possibilidade de a gente ter um resultado muito, muito natural e muito individualizado. Tá? Então a gente vai desconectar a pele para esticar e usar essa partezinha interna, então o umbigo vai se manter na mesma posição, na mesma altura da original e com as mesmas características da partezinha interna originais. Para a hora que essa pele esticar, a gente abrir novamente para o umbigo aparecer. Eu acho que o umbigo é um ponto bem sensível, bem né? Sensível. Pelo que eu ouço, assim, das pessoas que fizeram, todo mundo fala, nossa, umbigo de abdominoplastia, porque fica fake. Então eu percebo que você tem todo o cuidado ali, o detalhe para o umbigo ficar realmente esculpido de novo, né? Isso acho mais que é natural muito possível. importante. Acho que isso desde o começo que a gente começou a trabalhar nessa área foi uma das coisas que mais chamou a atenção dos pacientes, trouxe pacientes, é uma coisa que a gente tem que realmente agradecer muito, e é uma coisa que a gente teve, acho que, uma base boa na formação, mas é uma coisa que a gente sempre gostou de cuidar ali, tanto técnica quanto o cuidado pós-operatório do umbigo. A gente tendo uma cicatriz baixinha, fazendo uma angulação que a paciente consiga cobrir bem no biquíni. Tem um umbigo natural que preserva as características, que tem uma cicatrização bem posicionada, bem interiorizada. Acho que é onde a cirurgia consegue realmente ter um diferencial. Sabe? É uma cirurgia super complexa, né? Cirurgia que envolve muitas variáveis, muitos detalhes, pacientes com estômago alto. O estômago alto, quando a gente fala, é esse abaulamento na parte superior. Que não tem nada a ver com o estômago em si, né? Mas ou por um excesso de gordura visceral, ou por uma questão constitucional mesmo, né? Tem pacientes que têm a costela um pouquinho mais alta e a saída do músculo do abdômen, da musculatura toda, né? Da estrutura mais projetada. Então, tem pacientes que falam, nossa, doutor, mesmo antes de ter filho e tudo, eu sempre tive o estômago alto, né? Seja pela diástase, que formou uma fraqueza muito grande ali, e um abaulamento. Então, tem pacientes que vão ter uma característica, né? Ou pacientes que vão ter essa parte toda plana e um avental mais importante. Então, é uma cirurgia complexa e que tem muitas variáveis. Quando a paciente tem o abaulamento, isso também se resolve com a cirurgia. Dá para melhorar muito? Normalmente melhora muito. Tá. O que acontece? Quando a gordura, o principal, um dos componentes que a gente comentou que causa, né, a questão do estômago alto, né, como é chamado, é a gordura visceral. Quando a gordura visceral está muito pronunciada, a gente vai precisar em paralelo de um emagrecimento, né, atividade física.
E por isso que as cirurgias corporais todas elas estão muito relacionadas com a alimentação e com estilo de exercício vida, físico, né? sim, atividade física, porque, por exemplo, gordura visceral é algo que a cirurgia não vai resolver. Sim. Apesar de a gente corrigir a diástase, fazer a amarração, tudo, corrigir a parte anatômica, a fraqueza muscular, que muitas vezes no pós-gestacional a gente vê uma fraqueza mais importante, principalmente em gestações gemelares, em gestações múltiplas. Quer dizer, o músculo, apesar de ele estar bem posicionado novamente, ele não tem o mesmo tônus. E a paciente vai precisar, no pós-operatório, vir com a rotina de exercício, com reabilitação, Sim. com fisioterapia, com eventualmente M-Sculpt, né, os aparelhos que geram a hipertrofia muscular, essa reabilitação muscular. Então já é uma parte do tônus muscular, que também a cirurgia não vai resolver. E a questão estrutural e postural, que também a cirurgia não vai resolver. Agora, a paciente consegue, né, em paralelo, melhorando buscando tratamento para todos esses aspectos para a gente ter um resultado final potencializado. Sim. Agora a cirurgia vai melhorar muito o quê? Gordura superficial com a lipoaspiração. Sim. Excesso de pele com essa remoção, essa mobilização, né, pela abdominoplastia ou pela mini abdominoplastia. Renúvel, eventualmente, melhorando a questão da flacidez da qualidade de pele. Tá. E a correção da diástase, melhorando essa sustentação do core, que se perde muitas vezes na gestação. Sim. E apesar de a gente estar falando de abdômen, né? Você falou do Renuvium aí, o Renuvium também tem uma indicação interessante para o braço, né? Ele também tem uma indicação para reduzir a flacidez do braço e tudo mais, né? Então, aí a gente, quer dizer, nessa cirurgia do abdômen aí do pós-gestacional, a gente tem em paralelo ali as lipoaspirações. Sim. Que muito frequentemente elas são, hoje em dia, associadas, né? Então a gente fala muito mais hoje em lipoabdominoplastia, ou lipo-mini-abdominoplastia, do que abdominoplastia isolada, né, pura, clássica, ou mini-abdominoplastia clássica. Né? Então, essa evolução técnica e tecnológica da lipoaspiração foi invadindo cada vez mais as abdominoplastias, as mini-abdominoplastias. Uhum. Então, e o Renuvium também, né, as tecnologias de lipoaspiração também, tudo foi invadindo muito a nossa área e trazendo resultados mais refinados. E o contorno corporal mesmo, né? A gente fala em contorno corporal, eu acho que tem muita gente que não tem. Eu, assim, depois que eu comecei a emergir nesse universo de cirurgia plástica corporal, que eu comecei a entender que realmente a gente consegue melhorar muito o contorno corporal, porque não é só a questão da região abdominal, a gente está falando de lipoenxertia glútea, né? Porque às vezes a gente tem aquela que você a depressão trocantérica, né? Que aquele buraquinho lateral que eu não tinha ideia que dava para melhorar, o glúteo mesmo, o formato do glúteo, a celulite dá para melhorar. Braço, então assim, é realmente um remodelamento, tem até gente que reduz cintura, né, tem até técnicas específicas para isso, então assim, é o contorno corporal mesmo, né, acho que muita gente não tem essa ideia, assim, assim, 100% das vezes, Doc, se associa a lipoenxertia, na maioria dos casos, né? Na grande maioria. Isso foi muito, muito bacana, muito bem-vindo da Lipo HD, né, a Lipo HD traz muito esse conceito de você tratar o contorno corporal como um todo, né? Tá, entendi. Então, para o paciente ter um resultado refinado e em graus diferentes de definição, mas que precisa estar em sintonia em todo o corpo, né? Então, você vai tratar legal cintura, abdômen, costas, o braço tem que estar condizente. Isso aí. E esse culote, então, traz essa abordagem mais global, completa. Né? Legal. E a gente no pós-gestacional lida muito com essa situação, pacientes, mães que já têm esse perfil mais fitness mesmo, e o resultado naturalmente vai ser mais atlético, e pacientes também que têm ali o sobrepeso e a luta um pouquinho com a balança, que também a gente vai precisar olhar dessa forma mais global, porque senão a gente imagina, trata muito bem cintura, abdômen e tal, mas um pouquinho de peso que ela ganha, já desequilibra, né? O braço vai desequilibrar, o culote vai desequilibrar, então a gente acaba buscando também entender as áreas que a paciente tem essa tendência de acúmulo, para também tratar de uma forma mais abrangente e com graus de definição também variados, né? No paciente, de acordo com o IMC da paciente, com o perfil atlético, com os objetivos, né? Você poder definir mais ou menos, você poder trabalhar mais ou menos, mas de uma forma a lipoaspiração acaba sendo sempre muito anatômica, né? Buscando esse lado mais artístico que a Lipo HD
trouxe, e muitas vezes com alguma tecnologia para retração de pele, como o Renuvium. Sim. Então, se a gente vai, por exemplo, tratar um braço que tem uma tendência ali para flacidez, né, ou já tem uma flacidez instalada, não um excesso de pele para uma retirada de excesso de pele, mas tem uma flacidez ou um potencial flacidez, então a gente vai, mesmo que durante uma abdominoplastia, com a lipoaspiração associada, a gente vai muitas vezes fazer a lipoaspiração com a associação do Renuvium. Então, a cirurgia do contorno corporal foi cada vez ficando mais abrangente nesse sentido, Sim. trazendo essas tecnologias, e com isso muitas vezes a gente tendo que desvincular da cirurgia mamária Sim. pelo tempo cirúrgico mais elevado. Sim. E por um enfoque mais amplo e com mais tecnologia. Né? Sim, E visando sempre a segurança, né? Que é sem dúvida um dos pilares principais da cirurgia do pós-estacional. Sim. Estar em um hospital bem estruturado, fazer um procedimento que fique equilibrado em termos de tempo cirúrgico, tempo anestésico, né? Sim. E aí muitas vezes a gente acaba tendo que desvincular. O que é interessante, o que é muito legal da gente poder ter essa chance de, quando for fazer a cirurgia mamária, ter esse segundo tempo que a gente fala da cirurgia corporal e algum refinamento, por exemplo, aqueles casos que a gente comentou de cicatriz de componente vertical, você poder, nesse momento da mama, já fazer essa remoção. É uma paciente que, poxa, mudou o estilo de vida, entrou num grau atlético ou já tinha, quer ganhar mais algum grau de definição que não era seguro de se fazer associado a uma abdominoplastia, porque a gente vai ter todo aquele descolamento, você não pode fazer uma lipoaspiração com grandes definições, né, nesse momento. Bom, a gente já tem vários casos assim que a paciente, nossa, se motivou tanto, entrou numa rotina tão interessante de dieta e exercício que, nossa, ela ganhou um grau atlético muito interessante que permite a gente associar com a cirurgia mamária uma definição mais acentuada. Então, esse segundo tempo ele acaba sendo bem interessante para, até pensando não só na segurança, mas no resultado como um todo. Como um todo, e falando em resultado como um todo, e uma outra coisa que você falou foi a questão do estilo de vida, né? Eu acho que tem muita gente que acaba enxergando a cirurgia plástica como vou fazer cirurgia plástica e só isso, vou lá, resolvo no centro cirúrgico, volto para minha vida normal. E não é bem assim, né? A cirurgia plástica, ela, na verdade, auxilia em algumas questões que você não conseguiria resolver um excesso de pele numa academia, alguma coisa assim, mas mudar um pouquinho a mentalidade de que a cirurgia plástica ela faz parte de uma nova fase, né? De uma mentalidade nova, de novos hábitos de vida e tudo mais, né, Doc? Eu acho que com certeza. Acho que a cirurgia do contorno corporal, né, ela exige isso, né? Que a cirurgia, o interessante é quando a cirurgia ela traz esse impacto aí para essa viradinha de chave, né? Sim. E aí são, sem dúvida, os melhores resultados. Porque um estímulo, né? Um pontapé ali inicial. Sim. Não só para manter o resultado, mas para potencializar. A paciente que dá essa viradinha de chave, a cirurgia serve como um estímulo, ou já vem fazendo um preparo, e aí tem esse estímulo com a cirurgia e consegue engrenar numa rotina legal de exercício, melhorar nesse sentido, a paciente vai tendo cada vez mais, né, no aspecto da saúde, né, uma melhora importante, quanto no componente de resultado mesmo, estético, né, a cirurgia anda junto com dieta e exercício, né, conforme o paciente oscilar, vai oscilar, né, o grau de resultado ali que ela vai ter, né? E tem vários pacientes aqui que, nossa, se pegar, fez algum preparo ou tinha um sobrepeso, fez a cirurgia, motivou e no foco ali da cirurgia corporal, entraram em rotina de academia, de alimentação e perderam peso e ganharam massa muscular, o resultado ele vai, não tem limite, né? assim, né? E dura, é muito duradouro, mas né? não é pela cirurgia só, né? Porque a paciente engrenou teve essa virada de chave, engrenou numa rotina que fez com que o resultado começasse a despontar mesmo. Sim. E isso é muito legal também de desvincular a cirurgia da mamária. Porque a gente gasta mais tempo ali, a paciente consegue fazer uma recuperação mais focada e com um melhor desempenho. E a gente consegue, a paciente tem essa liberdade de poder secar mais, exercício e tal, que não vai ter uma perda de resultado. No corporal, a gente perder peso no pós só vai ajudar mais. Sim. Mas para a cirurgia mamária, não. A gente fazer a cirurgia mamária e perder muito peso, a gente tem uma perda de resultado. E faz a mama depois, já com, né, sobrou mais pele, diminuiu, mudou, já nesse momento do peso mais alvo, sabe? Sim, a gente já mencionou no outro vídeo, Doc, você explicou um pouquinho o que era a lipoenxertia, né? Mas só porque eu falei anteriormente, para quem não sabe, explica um pouquinho só como é que esse processo da lipoenxertia para essa depressão torcantérica, para modelar o glúteo. Sim, então, é isso que entra nesse contexto que a gente estava conversando, né? Dessa cirurgia
de contorno corporal com esse olhar mais abrangente, né? Então, desde as áreas de aspiração, as áreas de flacidez que a gente vai agregar em alguma tecnologia para retração de pele, tipo Renuvium, e as áreas que a gente quer ter algum grau de preenchimento, né? Então, é muito hoje numa lipoescultura, aí, numa lipoaspiração associada ou não às abdominoplastias, mini abdominoplastias, é muito raro a gente não ter nada de lipoenxertia glútea. Tem alguns casos, mas a maioria das vezes a gente tem algum detalhezinho ali que a gente consegue ainda melhorar no sentido de ou harmonizar o contorno posterior, né, de forma mais equilibrada, valorizar alguma curva. Então, às vezes o paciente se incomoda com o flanco, a gente vai conseguir até certo ponto baixar o flanco, mas as bacias, alguma a questão da pele mais espessa, a gente vai ter ainda algum grau ali, e uma lipoenxertia de contorno, de repente, vai, por contraste, dar a sensação de que a gente conseguiu baixar mais ainda o flanco, ou afinar mais ainda a cintura, porque enxertou um pouquinho na projeção, um pouquinho no quadril. Tem pacientes que têm essa depressão, tem uma projeção glútea ótima, mas tem a depressão trocantérica, a gente vai conseguir arredondar. Então o enxerto glúteo ele entra muito mais para refinamento de contorno do que necessariamente para o aumento. Né? Aumentos em geral, que as pacientes, né, normalmente nos procuram, que os nossos pacientes não são aumentos exagerados, são aumentos de detalhe. Sim. O que vai dar mais a sensação, às vezes, de aumento é justamente a lipoaspiração do flanco e da cintura, Sim. que vai dar mais destaque, por contraste. Mas a gente vê muito na América Central essa procura, né, o perfil dos pacientes de aumentos mais importantes. E no Brasil a gente vê um pouco menos. Claro que tem pacientes com pouco volume que querem, né, ter um aumento importante porque tem pouquíssimo volume. Maior. Tem esses casos, né, que vem até para uma lipoaspiração para poder potencializar o volume glúteo. Então, mas o paciente já tem um certo volume, a gente vê elas realmente procurando, às vezes, algum detalhe, algum aumento mais pontual, algum aumento, e principalmente essas otimizações em áreas de depressão, em contorno superior, incomoda em muito áreas de essas depressões. A gente superfície. põe vestido, fica aquela e com a idade também, quando a gente vai ficando um pouquinho mais Claro. velha, a gente percebe, é muito engraçado a gente perceber as mudanças do nosso corpo, assim, dos nossos 28 para os nossos 30 e poucos, parece que o formato do corpo muda, e a depressão trocantérica é uma coisa que incomoda, eu nem sabia que tinha um nome, né? Eu olhava e falava, essa coisa, esse culote que tá grande, que tá me incomodando. E depois que eu entendi que realmente acaba tendo um impacto grande, né? Esse é um exemplo. E isso melhora muito. Às vezes o paciente se incomoda com culote. A gente não vai conseguir secar esse culote até o fim, porque a margem que a gente pode ter de problema ali, de irregularidade, de flacidez, é altíssima. Sim. Então, a lipo do culote é uma típica situação que a gente vai esculpindo ali, né, levemente até ter um contorno mais plano. E às vezes um pequeno enxerto nessa depressão que a gente tem para cima do culote, que é a depressão trocantérica, já melhora muito. Vai equilibrar. Mesma coisa esse contorno superior do glúteo com o flanco, né? Então é muito sombra e luz, é muito contorno, áreas positivas, áreas negativas, né? Aumentos de forma moderada. E é muito frequente os pacientes virem com essa sensação de que, puxa, depois da oscilação de peso, depois da gestação, depois com alguns anos, essa sensação de que caiu, né? E a lipoenxertia, ela vai tratar a projeção, vai tratar essa parte toda de contorno, essa parte superior, para dar essa sensação de aumento de volume. Normalmente, né, como eu comentei, claro que é muito customizado isso, né, pessoal? Tem pacientes que buscam aumentos, né, mais importantes, mas dificilmente exagerado, né, normalmente dentro dessa anatomia mais natural, né, um contorno mais feminino mesmo, mais delicado. Mas essa volumização ajuda nessa sensação de lifting, de up, sabe? Do glúteo, e ajuda muito no contorno como um todo. E você falou de luz e sombra, né? É interessante isso no corporal, que Total, a gente tem o intelecto da luz e sombra na maquiagem no rosto, né? Que a gente vai lá, faz o contorno, escurece as áreas que a gente não quer que sejam evidenciadas, ilumina onde a gente quer. E no corpo a história é mais ou menos essa também? Inclusive a gente, durante a cirurgia, usa demais luz tangencial, né? Que é apagar a luz da sala, colocar o foco cirúrgico tangencial como se estivesse esculpindo realmente alguma areazinha ali, que a gente tem esse efeito com a luz, você consegue ter mais precisão para esses contornos musculares, para uma lipoaspiração de mais precisão, e uma lipoaspiração mais anatômica, né? Então é total luz e sombra, né? Iluminar o que você quer evidenciar e escurecer o que você quer que
E é muito de contorno, né? Interessante isso, porque a questão do culote é muito isso mesmo. A gente que não sabe, a gente foca no culote. Nossa, o culote incomoda, tem que limpar esse culote, tem que fazer o que for nesse culote. Mas, na verdade, se você trabalhar um contorno de uma forma equilibrada, passa a não incomodar mais, né? Cada areazinha de lipo tem esse detalhe, né? Às vezes você não pode exagerar naquela área pela flacidez que possa vir, ou pela irregularidade que possa ter. Ou tem áreas que a pele, por exemplo, na parte das costas, o dorso mais alto, ali a pele é uma pele muito espessa, uma pele mais pesada, não vai às vezes colar tanto quanto a gente gostaria, por isso lançar a mão às vezes do Renuvium. Cada areazinha permite um pouco mais, responde mais ou menos, tem algum detalhezinho que a gente vai ter que lidar, né, individualmente. E é complexo, né, Doc? Eu acho que é muito importante pensar nessa questão do profissional que vai fazer o procedimento, porque contorno no corpo, assim, cirurgia, né, com certeza, de modo geral, é coisa séria, mas principalmente fala em estética, né, porque é uma coisa engraçada. Eu que já fiz cirurgia plástica e já fiz uma cirurgia para resolver uma questão clínica, né, Então, quando a gente faz um procedimento para resolver uma questão clínica, a gente precisa fazer. Então, a gente precisa se submeter ao procedimento cirúrgico, porque eu tinha um cisto na garganta, enfim, tive que tirar e tal. Então, eu não tinha escolha, eu tinha que fazer o procedimento porque eu precisava fazer, era uma questão clínica e tal. Quando eu escolhi fazer a minha cirurgia plástica, eu escolhi fazer minha cirurgia plástica. Então, é meio que a gente carrega uma responsabilidade de, cara, tem que dar tudo certo. Porque se não der tudo certo, a gente vai pensar, poxa, mas por que eu escolhi fazer esse procedimento, né? Se já estava bom como estava, é o medo de, mas e se piorar? E se eu tiver alguma complicação clínica, porque é uma cirurgia? Então a gente fica com tanta coisa na cabeça. E é muito importante esse processo de entender que é complexo sim, que pode ter ocorrência, mas escolher o profissional que você vai fazer para ele saber lidar com aquilo e para ele alinhar a expectativa com você, do que dá e o que não dá. Porque para mim, se eu vou chegar e falar, limpa aí o meu culote. Não, mas espera que não é bem por aí, né? Precisa ter esse cuidado, essa técnica específica, né? E só para até, como conceitos base, assim, que a gente conversou de lipoingertia, né? Que assim, basicamente, a gente tem que ser sempre a gordura do próprio paciente. Isso os pacientes sempre tem um acompanhante que... As pacientes magrinhas, que às vezes não vão ter tanta gordura. Olha, seria legal ter mais gordura aqui, mas... para a gente poder fazer esse preenchimento, falar, olha, doutor, qualquer coisa eu estou à disposição, né? Então sempre tem essa brincadeira, assim. Estou aqui com gordura sobrando, se precisar. Mas é sempre do mesmo paciente, né? Sim. Importante é que a gordura que a gente tira não é tudo aquilo que a gente consegue enxertar. Então, uma vez que a gente faz uma lipoaspiração, a gente decanta essa gordura, centrifuga, então isola só a fração realmente mais nobre ali da gordura para o enxerto. A gente mostra bastante, né? Em imagem no Instagram, então é uma partezinha da gordura ali que ela fica totalmente isolada, sem óleo, sem soro, sem sangue, né? Que é a partezinha que vai ser interessante para a lipoenxertia, que é rica em células-tronco, então vai ajudar a volumizar, a melhorar a qualidade de pele. Estimular colágeno também? Não tanto. Daí seria mais na linha do Renuvium, dos bichos. Mas os fatores de crescimento eles ajudam muito na melhora da qualidade de pele. Entendi. Por isso que se usa muito também nas cirurgias de rejuvenescimento facial, as lipoenxertias faciais. Entendi. Mas a gente cuidar dessa gordura e fazer o enxerto, tá? Então não é tudo que se tira que consegue enxertar. E do que a gente enxerta, normalmente, né, na maioria dos trabalhos, dos estudos, exatamente, se tem uma perda aí de até 30%, é o que se considera fazendo um enxerto bem feitinho, até 30% o corpo vai absorver e eliminar. Né? Então a gente vai absorver, não é reter, é eliminar e integrar o restante. Legal. Os 60%, 70%, né? Em geral se considera mais para 70%. E do que pegou desse enxerto, essa vai oscilar de acordo com a oscilação do peso da paciente. Então não é que com o tempo se perde como um ácido hialurônico, não. Se a paciente emagrecer 10 quilos, não é que vai perder o enxerto, mas aquelas células de gordura do enxerto que pegaram, naturalmente elas vão reduzir de volume. Sim. Mas na pandemia, por exemplo, eu tive casos assim, de pacientes que fizeram e tal, estavam com um contorno super legal e ganharam peso, 6, 8 quilos. E o que aconteceu? O bumbum ele aumentou um pouco. Porque aquelas células de gordura que estão ali, elas vão aumentar, não que vai aumentar, mas vão aumentar de volume. Depois o paciente retomou o peso, voltou ao equilíbrio de antes. Então vai se comportar como uma célula de gordura. Daí é interessante não exagerar, né? A gente fazer tudo bem equilibrado, porque o paciente, da mesma forma que a gente está falando, puxa, ali para aspirar o braço, quando o paciente tem tendência de acumular ali
A gente fazer um enxerto também nessa mesma linha para o paciente ter uma evolução que, se puxa, ganhar um pouquinho de peso lá na frente, ou secar e tal, ela tem esse contorno equilibrado. Sim. E até a gente falou de lipoenxertia na mama, então quando a gente faz a lipoenxertia na mama, eu vou fazer só mama, mas aí vai ter uma lipoaspiraçãozinha geral, ali para fazer um acabamentinho. Exato. Você ganha um plus, eu vou fazer uma mama e ganho um plus de uma lipoaspiração, gente, olha isso. É o que a gente chama de lipoaspiração complementar. Entendi. Que é alguma areazinha, normalmente, né, de contorno mamário mesmo, então é muito comum a gente trabalhar essa região axilar, de acúmulo de gordura. Aquela gordurinha Sim. aqui que incomoda. Ou lateralzinha da mama, então tem muitos colegas que gostam de chamar de lipoescultura mamária, que Legal. é você aspirar nessas áreas de contorno e usar essa gordurinha para os refinamentos. E se a paciente não tem tanta gordura para nessas áreas, é uma lipo muito pequenininha, a gente escolhe uma outra área. Para poder alinhar com a paciente ali, Exatamente, poder chamada de extrair. área doadora, então ou Tá. uma regiãozinha ali interna de coxa, ou regiãozinha dos flancos, ou um abdômen inferior, alguma areazinha pequena ali que a gente consiga Entendi. ter essa gordura para o enxerto. Entendi. Tudo ótimo, achei que foi bem legal. Espero que as pacientes tenham gostado e qualquer dúvida, então, qualquer sugestão também, então à disposição para a gente ter aí os insights aí para os novos vídeos. É isso aí.